E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo jornal jj.com.br. Vai lá na página do JJ e confira lá toda a programação da Rádio Difusora. Lembrando que o Francamente também está em podcast e o vídeo vai para o YouTube. Então, para você que está ouvindo a rádio, depois você pode conferir aí o rosto, a face da nossa convidada do dia. Nós estamos aqui em pleno setembro. Quem não está me vendo, gente, estou de camiseta, de blusa amarela, camisa amarela aqui, inaugurando aí o mês de Setembro Amarelo, que é um mês que a gente conversa bastante sobre a nossa saúde mental, né? Eu chamei aqui hoje para falar com a gente ela que é publicitária e a quarentena trouxe aí novas informações para a vida dessa mulher maravilhosa. Ela também tem uma casa de eventos. A quarentena ressignificou muita coisa para muita gente, né? Estou aqui com a Kátia Prado hoje. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, principalmente no Setembro Amarelo. Menina, a gente estava aqui abrindo aqui antes, conversando, e ela me contou, né, que o começo da quarentena teve uns diazinhos ali, né, que você vai para home office, começa a reorganizar uma nova rotina de trabalho, né? Porque a publicidade ela continua, mas os eventos param e você tem que fazer toda uma readequação num cenário completamente instável, né? Que foi o início da nossa pandemia, não que agora a gente esteja bem, tranquilo e favorável, né? Mas já se passaram alguns meses aí dessas adaptações e a Kátia teve que se deparar, teve que lidar, não se deparar aí com a famigerada ansiedade, não é mesmo? Exatamente. Como que foi isso para você? Na verdade, no início da pandemia, eu já estava bem tratada, né? Já estava com um tratamento disso, porque eu realmente aceitei que eu tinha o transtorno o ano passado, por volta de novembro, né? Porque eu tive uma crise muito aguda. Uma crise que eu fui para o hospital, fiquei 12 horas internada. E foi lá que eu vi que eu tinha o transtorno. Na verdade, eu tenho há muito tempo. Depois eu descobri isso, me olhando para as coisas que estavam acontecendo comigo há muito tempo. E já eram sinais e eu nunca percebi. Nunca. Então, assim, muitas coisas aconteceram e eu não tinha percebido. E eu entrei em tratamento logo depois do hospital, porque eu dei entrada com todos os sintomas de infarto, eu fiz muitos exames dentro do hospital, entrei pela emergência, aquela correria de me colocar na cadeira de roda, eu já arrancando toda a roupa, porque falei, eu vou morrer, minha respiração estava acabando. Quem tem o transtorno sabe o que eu estou falando, sintomas físicos, e quando você tem uma crise aguda, eles vêm todos de uma vez, e principalmente a falta de ar. Automaticamente, você tem a falta de ar, você pensa o quê? Estou morrendo. Então, assim, eu não lembro de eu chegar no hospital, eu não lembro como o processo o início. Eu lembro eu dentro da emergência, com 5 médicos em cima de mim, com todos os aparelhos, etc, etc. Só depois de umas 5 horas de pronto-socorro, que um dos médicos olhou para todo mundo e falou: eu quero calmante tal em tantas miligramas na veia agora. Porque eu já tinha tomado todos os remédios mais fortes para dor e não passava dor no meu peito. E depois, para um outro bate-papo, a gente pode falar, os médicos de antemão, eles não tratam o transtorno de ansiedade de cara, eles vão tratar como infarto, que são todos os sintomas de infarto. E eles vão descartando através dos exames. Minha pressão era 12/8, estava tudo bem, todos os meus exames, eu fiz todos, menos tomografia. Exames de sangue eu fiz mais de vários. Enfim, saí de lá com um clínico que me atendeu, 5, com todos os meus exames na mesa, me colocando, depois de eu dormir 3 horas lá, depois do calmante, dizendo que eu tive essa crise. Era um pânico misturado com ansiedade, com tudo. Eu já saí de lá muito conformada, né? E ele falou, você precisa de tratamento. Ao contrário de muitas pessoas que têm um certo preconceito, eu não tive comigo mesma. Em volta eu tive sim. Mas eu não queria mais sentir aquilo que eu senti. Porque passa realmente o clichê da vida na sua frente, do filminho.
clichê é real, tá? Passa na sua cabeça, né? Eu tenho um filho de 21 anos. E você fala, só vinha ele na minha cabeça, mas sabe quando você já faz assim, ó, minha mãe vai cuidar dele, ele já tem 21, ele tá na faculdade. Já organizou sua passagem já, né? Organizei em segundos, porque todos os sintomas era isso. Mas enfim, daí eu vim em tratamento, vim a psiquiatra, psicólogo, toda uma associação de tratamento. Não é fácil, não é simples. E veio a pandemia. Eu acho que se eu não tivesse nesse tratamento, eu tinha sofrido muito mais. Não que eu não sofri, sofri sim. Mas eu já estava bem assessorada. Foi aí que eu fui vendo pessoas não assessoradas e pessoas que não imaginavam que tinha, ou pessoas que vieram a ter. Sim. Então eu falei, gente, está na hora de eu falar sobre isso. Foi quando eu abri a página do Instagram, que eu comecei a falar um pouquinho e eu coloquei a minha cara para falar. Sua experiência Isso mesmo. me assustou um pouco das mensagens que eu fui recebendo. E a mensagem que eu mais recebi era: meu Deus, nunca imaginei na minha vida que você teria isso. Meu Deus, você é toda alegre, toda para frente, toda extrovertida, toda animada. Então, era muita dessas mensagens. E eu gosto muito de dizer que a ansiedade não tem cara. Sim. Ela não tem cara. É que a gente no nosso preconceito social de não se falar sobre saúde mental, existem os estereótipos dos ansiosos, dos depressivos, né? As pessoas ainda acham que depressivo é aquele que não levanta da cama. As pessoas ainda acham que é aquela pessoa que é triste, que é aquela pessoa que não tem força de vontade, que é uma frescura, né? Que não é fisiológico. Muito pelo contrário. Né? Não. A ansiedade, ela não tem a cara de choro, ela não tem a cara cinza. Esses dias eu estava fazendo um vídeo, ela não tem a cara cinza, né? Ela tem a cara muito alegre, muito feliz, e ela está por trás disso tudo. E a própria pessoa, às vezes, não sabe que certas situações do físico e do mental dela pode ser alguma coisa da saúde mental, porque a gente inclusive tem N euforia, coisas... né? Inclusive a euforia é um sintoma. Gente, presta atenção nisso, nas pessoas que estão ao seu redor. Esses dias eu fiz um vídeo que eu acho muito importante e foi uma questão muito que eu tive uma devolutiva. É assim, dicas para você ajudar quem está com crise ou quem é ansioso, que está à sua volta. Porque é muito difícil para a gente externar isso, né? E você pedir ajuda. Então, assim, se você tem a sensibilidade de ver que alguém está assim, o que você pode fazer? Né? Começar, e não falar vai passar, né? Você não pode falar para o ansioso. Não, fica calmo, isso vai passar. Não, isso é um grande erro. Eu falo muito assim, não romantize isso, né? Sim. Não racionalize, né? Esteja ali com a pessoa presente naquele momento. Eu sei o que está acontecendo, segura na minha mão, respira comigo, respira junto. Voltou? Se quiser, fala para mim, você quer falar alguma coisa? Sempre pergunta se a pessoa quer, né? Porque às vezes não, e às vezes ela vai desabar, falar não só no choro, mas no falar mesmo. Aí tem situações que dá para ajudar. Mas porque às vezes a pessoa que está na ansiedade, ela não consegue elaborar sequer o que ela está sentindo, né? É difícil você cobrar da pessoa que ela organize os pensamentos e fale onde está doendo, onde está sofrendo, porque é uma profusão de sentimentos ali, tudo de uma vez. Primeira coisa que acontece, o cérebro ele não vai oxigenar da mesma forma de quando a gente não está em sentido de alerta. Porque o que todo mundo sempre pergunta: mas a ansiedade tem cura? Gente, a ansiedade faz parte de nós. Nós precisamos da ansiedade por N fatores, principalmente para a gente viver em alerta. E com medo, por exemplo, para eu atravessar a rua, eu preciso ter o medo de atravessar, e quem está comigo nisso é a minha ansiedade. É autopreservação, né? Exato. O que acontece quando ela sai totalmente do controle, do equilíbrio, e existe N gatilhos para isso. O meu, eu soube o que era. Eu soube depois.
né? E só ansiedade para me parar, porque eu já estava num grau de trabalho, quem me conhece sabe, eu trabalho de domingo a domingo, já não estou trabalhando agora porque meu estabelecimento está fechado de final de semana. Hoje eu só trabalho de segunda a sexta e só a parte do meu estabelecimento abriu. Então, sábado e domingo durante o dia. Mas eu vinha numa pegada de domingo chegar às 2 horas da manhã, entrar na agência às 9 e sábado, assim. E eu não estava percebendo de como eu estava. Então, foi um gatilho muito grande, né? Daí, esses dias eu estava conversando com uma amiga, eu falei, nossa, como será que a gente ia estar, né? Se não tivesse pandemia. Eu falei, eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Ela falou, Kátia, eu estaria te visitando em alguma clínica, em alguma situação. Olha, graças a Deus pela pandemia. Então, assim, olhei por um outro lado, Sim. Quis falar sobre isso, percebi que as pessoas preferem falar com pessoas estranhas do que profissionais da área. Recebo muita mensagem de pessoas estranhas pedindo, compartilhando situações, pedindo dicas para sair de uma crise, contando como os familiares reagem, contando que foi ao psiquiatra, o psiquiatra desdenhou, não deu certo. Então, assim, há N situações que eu recebo ali. Não sou profissional formada ainda, estou em formação, isso eu deixo muito claro lá. Tenho apoios da minha psicóloga e do meu psiquiatra e de mais 2 amigas psicólogas que não me tratam, mas elas me dão suporte para a página. E eu sempre falo para elas ali, o meu público, a maioria é feminino, mas já entrou em contato comigo homens também, que eu acho muito interessante e é uma outra pauta. Sim. Pessoal, homens têm problemas mentais também. Não é problemas mentais. De saúde a mental, saúde né? mental debilitada, machucada. Eu acho, Kátia, que na pandemia os homens estão bem mais machucados que nós, porque nós temos algumas forças a mais. Né? Eles têm algumas coisas que eles são mais frágeis. Então, assim, eles também precisavam se cuidar, mas aí já é uma outra questão. É que sempre coube a mulher a questão da saúde mental para ela gerenciar a casa, criar os filhos, né? A mulher ela sempre teve que fazer um malabarismo social, emocional ali para uma questão de sobrevivência, né? Agora, imagino eu que muitos homens que tiveram que dar conta, né, desse momento pandêmico, seja porque foi afastado do trabalho, ou porque perdeu o trabalho, ou porque teve que se reconhecer dentro do núcleo familiar, né, como uma pessoa que tem que participar de um núcleo familiar, não só como um provedor, que isso é uma coisa, né, muito antiga, muito atrasada, mas de se ver enquanto ser humano e saber que ali faltam pedaços, né? Exato. Saber que ali tem buracos. Muitos buracos. Apesar de estudos comprovarem que é o sexo feminino que tem mais, né, o transtorno, eu acho que a pandemia colocou essa fragilidade toda mais fluente para os homens. E eu queria muito que eles também fossem se cuidar, né? Eu falo muito na minha página de olhe para você e cuide de você. Porque a gente está muito preocupado agora com o outro, para esse sustento da casa, para suprir o que foi nos tirado por enquanto, ou talvez para sempre. A gente não sabe ainda como... Eu não sei ainda se eu gosto dessa frase novo normal, eu não sei ainda, Kátia, como que estou lidando com isso tudo. Mas, assim, foi bom para eu me olhar mais. E eu tô naquela, né, as pessoas perguntam, mas eu não tenho tempo, eu preciso cuidar da casa. Eu percebi também que se eu não estiver bem, eu não cuido do outro bem. Sim. Então, como que eu vou receber as mensagens ali? Tem dia que eu não estou bem mesmo, eu ainda falo. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem esse final de semana que aconteceu uma situação com ela no sábado e tinha acontecido comigo a mesma. Daí eu falei, olha, fique tranquila. E relatei, falei, olha, aconteceu isso. Ela, ufa! Ufa, porque todo mundo acontece também. Então, tem dia que eu também não estou bem, mas eu me preocupo muito em me cuidar e estar, porque eu decidi e eu me propus a falar com pessoas ali. E são pessoas que não são do meu convívio, né? E eu tenho que fazer todo um estudo, né? Do conteúdo, de tudo ali, né? E ainda não sendo formada, aquela situação toda de estar estudando. Sim.
Mas está sendo muito bom. Está sendo muito bom para mim, pessoalmente, como pessoa, para o meu tratamento e para o outro. Eu ia te perguntar justamente do seu tratamento, porque um dos empecilhos ali de buscar ajuda, né? Eu acho que são dois ali, que é o primeiro se reconhecer como uma pessoa que precisa de ajuda. Então, eu acho que esse é o primeiro, né? E o segundo empecilho, né, que aí tem esse obstáculo até você chegar num profissional, é o medo do julgamento, né? Ainda mais numa plataforma aí de relacionamentos digitais, né, aonde o que se busca o tempo todo é a perfeição, é dar conta de tudo, é ser mãe, esposa, atriz, modelo, bailarina, enfim, ter o corpo perfeito. Então, eu Quanto acho mais que... atividade que você tenha, mais legal mais você quer ser aquela referência. E a gente glamoriza algumas coisas que faz mal à nossa saúde mental, né? Como, por exemplo, basear nossa vida na vida do hype de blogueiras ou mesmo de atividades, né? Eu acho que a gente precisa de um treinamento aí para usar a rede social, um treinamento emocional, né? Porque a gente acaba se comparando, a gente acaba criando um universo que nos traz mais angústia, mais frustração e mais ansiedade, porque uma pessoa é diferente da outra. E o lance de se expor, né, Kátia? Como que isso ajudou no seu tratamento? Você falar, você se expor? Olha, porque é sua cara, né, que tá lá. É uma foto sua? É a minha cara que tá lá. Por eu ter essa casa de eventos, né? Eu tenho, não vou falar eu tinha, porque eu vou voltar, um baile aos domingos. É uma domingueira sertaneja. E lá eu recebo de 600 a 800 pessoas por domingo. Então, a minha cara é muito conhecida neste meio. Eu não conheço todo mundo, mas os outros me conhecem, né? E assim, eu não consigo falar com todo mundo e lá eu estou trabalhando. E eu sei que eu tenho uma visão para muitas pessoas do tipo, ela não fala com todo mundo, meio intocável, sabe aquela coisa assim, umas coisas que eu não gosto muito e quem me conhece sabe que eu não gosto muito. Mas é aquela estereótipo, ela é uma pessoa mais reservada. E muita gente assustou por conta disso. Nossa, não é o seu perfil. Falei, mas assim, vinha dentro de mim, mas se eu não me expor, eu não vou colocar o que eu sinto para fora, que a cada hora que eu estudo, Tainá, eu queria gritar isso para o mundo. Quanto mais você fala, o seu falar, o seu expor, não estou dizendo para expor para o mundo, mas para uma amiga, para um amigo, principalmente com um terapeuta, o falar, ele te ajuda em todos os sentidos. Ele esvazia, né? E te ajuda a organizar também. Então, assim, me expor, colocar o meu rosto, né? E me colocar, eu sou doente, é como, né, qualquer vício, vamos colocar assim, um vício ou qualquer que seja outra coisa. Me fez bem, porque eu sempre fui muito de clareza, de comunicação. Eu acho que a clareza e a comunicação cura muitas coisas. Então, esse perfil de que ela não fala, ela é mais reservada, caiu um pouco, e eu gostei muito disso. As pessoas conseguiram chegar mais a mim. Tanto as pessoas não conseguiam muito, porque eu era muito sem tempo, e eu vou voltar com o tempo, porque foi uma coisa que eu aprendi. Hoje eu tenho tempo, hoje minha vida é organizada. Uma das coisas, é muita coisa para falar, mas eu vou tentar. Uma das coisas da ansiedade, para quem estiver ouvindo, e não é clichê, a vida organizada de um ansioso é muito melhor. O clichêzão de planner, horário, caneta, o que digital ou não digital. Depois que eu me conscientizei, eu sempre fui a louca da papelaria, eu sempre fui a louca das coisas. Eu nunca coloquei em prática nada. Nada. A partir do momento que eu coloquei em prática a minha organização, a minha vida mudou totalmente. Assim, é organização de horário mesmo, sabe? Assim, de horáriozinho. Todo mundo acha um clichêzão isso, mas não é. Voltando. Ao meu tratamento, o meu falar foi tudo de melhor que aconteceu. A minha exposição. Ao contrário de que muita gente tem o receio de se expor, claro, nunca recebi crítica nenhuma. Sendo muito sincera, eu falaria com toda certeza. Pode ser que tenha outras pessoas que criticam, mas não para mim. Muito pelo contrário, eu recebi muita mensagem de, poxa,
que legal você falar isso. Eu recebi muito força para isso, olha, muito legal você dar as caras para isso. Então, assim, o falar, eu sempre vou dizer, é um dos remédios. Que importante. E essa dica de organização, para quem é ansioso, como eu também, né? A cabeça, ela vive numa efervescência. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim. E, ao mesmo tempo, assim, tem aquela ansiedade que também, às vezes, te faz procrastinar muito tempo, né? Mas é aí a questão. E vira um monstro. A nossa cabeça, ela tá com tanta coisa. E, geralmente, não é no agora. Sim, geralmente. A nossa cabeça está lá para frente. Automaticamente, ela estando para frente, ela está pensando em coisas que não existem ainda, certo? Então, ela está cada vez mais borbulhando coisas que não existem. A gente sai do agora. E daí, você procrastina totalmente o agora. Porque o que você precisa fazer agora, você não fez, porque você está pensando lá na frente. Então, assim, uma das coisas que eu coloquei muito em prática, depois de estudar, de ler, foi essa organização. E eu sou uma pessoa visual e de papel. Sou publicitária, podia ser totalmente digital. Hoje eu estou um pouco mais digital, mas eu sou muito de papel. Então, hoje eu tenho o planner da academia, da dieta, da agência, eu tenho um outro espaço que a gente aluga. Então, cada coisa tem e eu vou seguindo aquilo. Ah, clichêzão. Sim. Principalmente no transtorno de ansiedade, eu falo muito isso na página. Os clichês são os que funcionam. Sabe o clichê de respira, olha a sua volta, lista o que você está vendo. É o que vai te equilibrar no momento. Não é clichê à toa, né? Não é clichê à toa. Não é. Então, assim, a pessoa fala, não vou fazer isso porque é bobeira. Eu acho que as bobeiras, eu testei todas, tá? E todas funcionaram para mim. Essa é verdade. Eu testei todas, assim. Então, assim, porque para a gente falar de alguma coisa, eu acho que a gente tem que, né, estar presente naquilo. E mais do que eu estar presente numa ansiedade, é tremenda. Semana passada eu estava fazendo conteúdo e estava olhando a minha página. Eu não queria colocar muito conteúdos de melancolia, sabe? Uhum. Eles são os que mais engajam, eu sei. Mas eu não queria estar ali com, tipo, é ruim, olha. E ontem eu coloquei um porque eu estava sentindo aquilo, que era assim, o nosso dia a dia, né? É assim, parece que a cada momento que ela vem sem te avisar, ela está querendo dizer que o mundo vai acabar. Sim. Né? Que você não vai respirar no segundo depois. E é totalmente a respiração, né? E eu coloquei ontem, acho que foi a primeira vez que eu coloquei uma coisa assim do tipo, sabe? Que é pesado para nós. A respiração acelera, seu corpo não consegue responder. A sensação é que no próximo segundo o ar acaba e a vida também. Respira, respira, respira. É apenas a ansiedade querendo que você acredite que o mundo vai acabar, mas não vai. Exato, é isso. Até me arrepia de você falar. Mas é o que a gente vive todos os dias. Às vezes a gente não percebe que está com ela. Essa é uma questão muito que eu sei disso, porque como há anos eu tenho isso e eu só fui entender que eu tenho na pior situação da minha vida, porque foi a pior situação da minha vida. Foi a primeira vez que seu corpo paralisou, assim, numa crise? Foi. E sabe quando foi? Dormindo. Foi dormindo? Foi dormindo. É a pior, né? Os médicos falam que é o pior, é o dormindo. Eu tinha a sensação que eu estava sonhando que estava morrendo. Sabe aqueles sonhos que você, estou morrendo? Só que estava muito real, muito real. Daí, quando eu vi que era real, já estava sentada na cama, né? E a minha respiração estava só aqui, porque ela fica só aqui. E você quer respirar muitas vezes e curto, você fica... porque você não quer que ele acabe. Sim. Então, e começa a doer o peito. Dói daqui, aqui, né? Dói aqui. Né? Um pouquinho de cima do abdômen até aqui e você respira daqui. Então, eu tinha dor aqui e na mesma direção das costas. Então, era uma coisa me apertando e me deixando sem ar. Daí, o que eu fiz? Tudo eu achava que banho resolvia. Eu entrei debaixo do chuveiro, eram 3h30, 20 para as 4 da manhã.
Eu fiquei pior. Eu catei qualquer roupa, né? Chamei o pessoal, falei, olha, me levem para o hospital agora, porque eu estou morrendo. Foi essa a frase. Né? Eu não lembro muito bem de eu chegar no hospital, eu lembro que eu não conseguia ficar sentada no carro. Eu fiquei rodando no banco, rodando de joelho, levantada, segurando, abri a janela, punha a cara para fora, até eu conseguir chegar no hospital. Quando eu cheguei, não passei pela triagem, nada, me colocaram direto para o pronto-socorro. Aí você começa a assustar, você vai realmente, daí vai o filminho. Sim. Primeira coisa que eles fazem é todos os sintomas de infarto mesmo, porque é essa sensação, e começa a bateria de exames até eles entender que não é, e te dá o calmante. O engraçado que eu voltei depois de 3 horas, não sabendo o que eu estava fazendo ali, estava muito bem, eu estava muito bem. Aí eu comecei a entender as coisas e foi a partir daí que eu comecei a observar o meu dia. Eu tinha crise durante o dia várias vezes e eu não imaginava que era. Por quê? Outra coisa também que eu tratei na página há um tempinho. Existe a ansiedade de você comprar um tênis pela internet e ele demorar para chegar. Sim. E você quer que chegue logo. Essa é uma ansiedade. E a ansiedade que tem os sintomas físicos, né? Esse que é a doença é dos sintomas físicos. Não é a ansiedade de a gente querer que chegue logo alguma coisa. Então, esse quando tem os sintomas físicos e quando está muito um atrás do outro, é a hora de pedir ajuda profissional. Sim, eu acho importante a gente ressaltar a questão da ajuda profissional. É claro que existe lá o CVV, você liga 188, você consegue dar uma esvaziada quando você não tem ninguém próximo para conversar. Os amigos, existe aí as páginas da internet que acolhem pessoas com crise de ansiedade. Enfim, hoje, graças à tecnologia, a gente tem alguns recursos. Mas o que eu sempre penso é para a gente não glamorizar a medicação. Não. Teve um tempo de glamorização de tarja preta, né? Onde você acha que Não. qualquer coisinha você tem que se medicar. Automedicação é uma coisa tão perigosa e pode piorar tanto o seu estado emocional, físico e emocional, né? Totalmente. Porque o que acontece? A maioria, não, quem fala tudo isso para mim é o meu psiquiatra, né? A maioria dos remédios para esses tratamentos, eles têm os efeitos colaterais da síndrome. Sim. Né? Por exemplo, se um remédio para ansiedade, os primeiros efeitos colaterais até o seu organismo entender que ele está tomando é a ansiedade. Inclusive, então, alguns têm alucinação suicida. Alguns remédios, gente, tarja preta, você tem que tomar cuidado. Então, o que acontece? Vai ser o médico que vai te dar a dosagem certa, que vai te acompanhar. Sim. Muitas vezes, o seu organismo não vai aceitar aquele, você vai precisar ir para outro. O Google é o seu pior inimigo. Sim. Assim, a gente tem essa mania, né? Se você colocar lá, vai dar câncer. Sim, não vai ser ansiedade, vai ter câncer. Mas, então, assim, é muito, muito perigoso, né? Os tarjas pretas, todos são muito perigosos, mas esses principalmente. Eu sofri muito bullying de as pessoas saberem que eu tomo medicação. Né, eu tinha até uma frase pronta, né? Você vai ficar dependente. Eu falei, eu prefiro ficar dependente de remédio do que dependente da minha ansiedade. Sim. Então, assim, não, né? Falando a grosso modo, eu sou acompanhada por médico, por psicóloga, e eu sei que eu vou ter um desmame uma hora. Ele vai dar alta, tanto que já diminuiu a minha dosagem. Sim. Então, assim, não tem um preconceito de ir a um profissional. O que eu queria falar rapidinho é o que eu recebo na página também, a dificuldade das pessoas quanto a chegar nesses médicos, né? Sobre convênio médico, sobre SUS, sobre postinho. Então, elas buscam essas páginas, elas buscam as ONGs, as cooperativas. Ontem eu soube de uma cooperativa, vou fazer um conteúdo para a página, uma cooperativa que paga através da conta de luz. Eu vou estudar mais sobre isso, mas vou colocar lá, que é R$28 por mês e você tem acesso à psiquiatria e psicologia fácil. Uau. Então, assim, por essas dificuldades de você estar com um médico, as pessoas deixam de se cuidar.
né? A gente sabe hoje que um médico particular, seja ele psiquiatra ou qualquer outro, é um custo elevado, ok, sabemos disso, é uma profissão que a gente tem essa linha. O meu Errado não sonho está é o ter... médico errado não está o médico de cobrar, errado está o mercado que paga pouco e nem todo mundo tem acesso. E outra coisa que eu tive problemas também, agora eu não tenho mais. Você vai lá, se identifica com o médico, que médico é muito de identificação, né? Você chega lá para marcar com ele, ele saiu do convênio, né? Daí já entra naquela coisa de política. Nossa saúde do jeito que está, essa pandemia do jeito que está, né? Você vai chegar num postinho com um problema com uma crise de ansiedade, eu nem sei como vão te atender. Sim. Então eu recebo muito disso. Você indica psiquiatra? Sim, o meu, mas assim, o meu é do convênio. Você é de Jundiaí? Não, eu sou da Bahia. Sabe, coisas assim? Então é difícil. Sim. O meu sonho é eu me formar e ter a minha clínica de psicanálise popular. Sabe? Eu acho que está faltando muito isso. Mas o popular vai menosprezar o seu tratamento? Não, não é isso. Eu queria que as pessoas tivessem mais acesso para cuidar da saúde mental. Que, aliás, devia ser um bem primário, né? Você ter acesso à saúde na sua integralidade, incluindo a saúde mental, que é uma coisa que não se pensa, né? Quem cuida de saúde mental hoje no Brasil é quem tem dinheiro para pagar, é quem né, tem... Não vou nem falar estudo, mas quem assume a consciência de que precisa, o trabalhador periférico que pega dois ônibus por dia, tá naquele fluxo de trabalho, que às vezes está sofrendo as crises de ansiedade, não tem tempo e não tem condições e não tem ferramentas para identificar que sofre ali de uma crise de ansiedade. Acho muito interessante e digno daquelas empresas que têm o psicólogo dentro da empresa. Acho isso muito louvável, mas está longe ainda da gente ter acesso para se cuidar. Então, por isso que hoje a internet, ela está ali, né? Então, assim, ou são em páginas, ou são em sites que a gente não sabe se é confiável ou não. Assim, que eu sempre procuro colocar para eles sigam médicos, né? Sigam médicos que você veja que tem confiança, sigam psicólogos que colocam conteúdo sérios ali, né? Porque, Kátia, eu fui perguntar, mas o médico cobra X, eu não tenho condições. Eu, né, tento o máximo que está ali. Então, assim, é difícil. Mas existem redes de apoio no Brasil, então também isso é importante, né? Dar uma olhadinha nas redes de apoio. Aqui em Jundiaí tem alguns grupos que, inclusive, atendem mulheres com psicólogas voluntárias. Saúde mental não é uma coisa que se trata do dia para a noite. Jamais. No comecinho é um contínuo. A terapia é muito dolorosa no começo, né? Porque tem aquele primeiro momento que você nega que está fazendo qualquer efeito. Não, isso não me ajuda em nada. Eu vou lá, desabafo, o terapeuta não fala nada. Tem esse primeiro passo. Aí começa, vou parar, porque já começou a doer, né? Já começou ali, olha, né? Tem que olhar para umas coisas que você não queria. Então, cada pessoa tem um processo, né? De cura no sentido, a cura que eu falo é você conviver com aquilo no seu dia a dia, né? Porque curar. Exatamente. Não existe cura para a saúde mental, gente. É um processo constante de evolução. Evolução. E também você não querer atropelar essa cura. Os processos, né? Você querer buscar o que seja mais rápido, que não tem, mas mesmo assim você querer buscar um subterfúgio, uma viela para você chegar mais rápido nessa cura. E você só vai estar colocando areia em cima do seu problema e não vai adiantar. Né? A terapia, eu também falo para todo mundo, eu acho que já devia vir na nossa bagagem, né? Sim. Eu falo que devia vir já um pacote de terapia na nossa vida. Vale 10 sessões para você testar. Porque é sensacional. Quando você realmente aceita, você não vai viver sem. Tem a alta também, sim, mas você vai ver que quando você se encontra, que não adianta nada você fazer algo se você não se conhece. Então, assim, eu acho que começa por nós. Mas meus filhos, meu marido, minha profissão. Eu tô falando de mim, tá, gente? Porque, olha, uma pessoa de domingo a domingo que não
eu não sabia o que tinha dentro da casa, porque a minha mudança foi a minha faxineira que fez, eu não sabia onde ela que guardou minhas roupas pessoais. Daí eu parei, falei, poxa, é um cuidado meu para mim mesmo, é uns detalhezinhos que você deixa passar que fazem uma diferença tremenda, né? Então, assim, consegui ficar dentro da minha casa, então eu tirei muito proveito dessa pandemia, teve muitos problemas, mas eu consegui conciliar tudo isso e tá ajudando as pessoas e tá, né, nesse processo. É um processo. Eu tô confiando no processo. E está estudando também para isso, porque eu acho que esse não deveria ser um privilégio, o autocuidado, a autorresponsabilidade, né? Eu acho que inteligência emocional devia ser ensinado na escola, junto com outras matérias que eu também sou a favor de ser ensinadas na escola desde pequenininho, né? Mas às vezes as pessoas ficam, não, porque o problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu marido, o problema é meu filho. Não, gente, o problema não é o outro, né? O inferno não é o outro, o inferno somos nós, né? E a forma que a gente lida com todas as informações, porque ninguém vai viver embora pareça que as pessoas possam viver em redomas de vidro protegidas, né? Nem a quarentena nos deu esse privilégio, né? De ter que lidar com as emoções do outro, muito pelo contrário, né? E assim, e quando a gente está falando aqui, parece muito simples, né? Não é. Não é. Não é. Não acho que é simples, não é. É um recomeçar diário. E não tem problema de você recomeçar todos os dias. Não deu hoje, vamos de novo amanhã, não deu hoje, vamos de novo amanhã, porque não é simples. Primeiro que a gente não está sozinho no mundo, né? A gente precisa das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, assim, é um cuidado nosso para lidar com tudo isso, né? Com o todo e com o fora. Se a gente não estiver bem, fica mais difícil. E a gente não cuida de ninguém não estando bem, né? Parece fácil, isso que porque eu falei são duas muito. mulheres. Pode falar. Eu falei muito isso essa semana. Eu falei, gente, mas vamos pensar, eu não tenho. Mas se eu não fizer isso dentro de casa, ou que seja no trabalho, ninguém vai fazer. Eu falei, pô, mas se você não estiver bem, você não vai fazer isso bem. Sim. E é real, a gente não enxerga. A gente faz, ou no automático, ou meia boca, ou vai fazendo. Mas se você perceber que você está bem, você vai fazer aquilo com mais tranquilidade, mais rápido, com mais perfeição e vai fluindo as coisas. Mas é difícil reconhecer, é difícil fazer, não é fácil, né? Eu também não gosto daquela frase, se fosse fácil, ninguém daria valor. Essa semana eu falei disso também. Não gosto de romantizar a dor. Sim. Se fosse fácil, seria legal também, eu ia dar valor também, né? Mas a gente está vendo que as coisas são mais para o difícil. Então, vamos encarar o difícil, pelo menos com a nossa saúde mental bem. A gente falou aqui que parece fácil, mas é porque aqui são duas mulheres entusiastas da terapia, né? Duas mulheres que já quebraram essas barreiras aí da saúde mental por uma questão de quebramos. Eu tinha total barreira. Eu não tinha tempo. Não dava tempo. Não dá. Não, eu tenho que ser produtiva. E mal sabia eu que não fazer nada, eu também estava produzindo. Né? Então, até eu entender isso, que eu deitada assistindo um filme, eu estava produzindo para minha cabeça descansar. Mas não é todo mundo que entende. Eu não entendia. Eu fui por um lado... Sentia culpada de ficar parada, né? O ócio trazia culpa, né? Gente. Não, se você não parar, você não consegue produzir. Né? Você vai produzir totalmente errado e te prejudicando. Sim. Então, assim, entenda que você é fazendo nada. E esse nada é o quê? Fazendo algo para você que você acha que não pode fazer. Sim. Kátia, dá seu arroba pra gente. Dá um Instagram pro pessoal te seguir. O meu arroba é @ansiedadesou. Sou de ser. SOU. Ansiedade sou. Tá aqui, vou gente, adorar todo mundo lá. Vocês não vão conseguir ver porque vocês estão o quê? Ouvindo pela rádio, ouvindo pelo Spotify, mas você que está no YouTube, os contatos dela estão aqui na descrição. Vou deixar todos os contatos da Kátia para vocês aí, né? Quando eu for divulgar aqui a pauta. Sigam, tomem cuidado com pessoas que não são da área ou só, né, com aventureiros da área. É tão importante. A Kátia é uma pessoa que está expondo a sua experiência com a minha experiência.
Então, isso é Exato. importante diferenciar também, né? Ela E não está fazendo também, tratamento, ela está fazendo o tratamento dela. deixar, que eu sempre deixo lá. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para a sua ansiedade. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, você é ansioso, que já se entendeu o que é ansioso, vai estudar sobre ansiedade. É uma coisa muito importante, você saber o que você sente e que você tem. A partir do momento que você vai estudar, e não estudos aleatórios, assim, você vai entender melhor e você vai se cuidar melhor e vai se aceitar melhor. Porque tem algumas coisas que ajudam a combater a ansiedade, não, mas a minimizar, que são coisas da nossa rotina, são gestos pequenos, é o momento que você senta direito e respira, é o copo d'água que você toma mais, é a pausa que você faz no dia, né? Então tem pequenas coisas que podem nos ajudar aí nesse caminhar, né? Mas nada como um profissional, né, gente? Por favor. Kátia, já quero te agradecer, primeiro pela coragem de se expor, eu acho isso super importante, a gente tem que falar sobre saúde mental, não só em setembro, calhou da gente conversar agora em setembro. Exatamente, olha como é uma pauta do ano. Né? Foi muito bom, muito bom. Eu quem agradeço, eu espero ter também contribuído para as pessoas que estão vendo e ouvindo, e assim... Deixo assim meus contatos, precisando a gente conversa. Eu sou uma pessoa que falo muito bem sobre isso e tenho o prazer de falar e não que a minha experiência vai servir para todo mundo, mas algumas coisinhas a gente consegue ajudar com certeza. Obrigada, parabéns pelo trabalho, pela coragem. Espero que a gente tenha outras conversas aqui, quem sabe sobre eventos, sobre publicidade. Quando a gente volta com outras pautas. Quando os shows voltarem, isso a gente está torcendo para isso. Obrigada, viu? Um beijo para você. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, tchau.